pré-tribulacionistas, nós cremos que Jesus pode arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Na visão pós-tribulacionista, crê que Jesus só vem no final da grande tribulação. Então, vamos responder aqui um vídeo a respeito dessa questão, ok? Vamos analisar. Também não vai voltar amanhã, nem depois de amanhã, não volta essa semana. Jesus também nem vai voltar esse ano. Esse ensinamento, sabe assim, ó, cuidado, vigia, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Esse tipo de ensinamento não é bíblico. Não existe um único versículo dizendo assim, ó, se prepara, pois Jesus pode voltar a qualquer momento. Existe o texto que diz que ele vem como um ladrão de noite, mas as pessoas não interpretam esse texto direito. Jesus não pode e não vai voltar. Pronto. Ele está dizendo que Jesus não vai voltar, nem hoje, nem amanhã e nessa semana, ok? Porque ele não crê no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Ele, na visão, ele é pós-tribulacionista. E tudo pós sabe que Jesus só vem depois da grande tribulação. Porque Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, logo após aquela grande aflição, o céu escurecerá, a lua não dará mais brilho, a potência do céu será abalada, então aparecerá o Filho do Homem sobre as nuvens, com poder e grande glória. E todas as tribos da terra verão o Filho do Homem. Ok? Esse versículo ele usa para dizer que não haverá um arrebatamento a qualquer momento. Ok? Nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos sim que Jesus vai arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Porque nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos em dois momentos, dois eventos, duas fases. Primeiro, arrebatamento da igreja é a qualquer hora, qualquer momento. A vinda de Cristo em glória, aí sim, não é arrebatamento. É a vinda de Cristo em glória, que ele virá depois da grande tribulação, entendeu? Então, ele virá aqui na terra. Lá em Zacarias capítulo 14, 4, 5, ele vai pisar aqui na terra. Então, todos os olhos verão. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, todos os olhos vai ver. Aí não é arrebatamento, é a vinda de Cristo para julgar as nações, salvação de Israel e a entrada do milênio. Ok? Agora vamos para responder a pergunta que ele fez. Ele disse que não tem um texto falando que Jesus pode vir a qualquer momento. Ok? Primeiro, nós como pré-tribulacionistas, nós cremos no arrebatamento da igreja a qualquer momento. E arrebatamento da igreja é para a igreja. Ok? Então, o arrebatamento, Jesus vem arrebatar a sua igreja. O mundo não vai ver Cristo. Quem vai ver Cristo é somente a igreja. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Assim como ele é, nós veremos. Então, quem vai ver Cristo é a igreja, porque a igreja vai encontrar o Senhor nos ares, ok? Então, arrebatamento é a igreja vai encontrar o Senhor nos ares. Jesus não vem aqui nessa terra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então é nos ares que nós vamos encontrar Cristo. Cristo não vem na terra. Então o mundo não vai ver Cristo. O mundo vai saber que houve o arrebatamento, outras pessoas vão dizer que foi ET, outras coisas, que levou esse povo, ok? Mas o mundo não vai ver Cristo. O mundo vai ver os acontecimentos depois que a igreja for tirada da terra. Carro desgovernar, avião cair, e aí vai, ok? Pai sumiu, mãe sumiu, filho sumiu. Mas vamos lá. Se ele diz que não tem nenhum texto falando que Jesus pode vir hoje ou amanhã, ou então essa semana, então vamos para o próprio texto de Mateus capítulo 24, versículo 42. Jesus diz assim, ó, vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aqui está falando a vigilância, é da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeira vigilância. A Bíblia diz, vigiai, porque o diabo está ao vosso derredor. Essa vigilância é para hoje ou é para amanhã? Vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa vigilância é para hoje ou é para amanhã? Vigiai, porque nós não sabemos o dia que nós vamos partir. Até nós dormimos, podemos partir. Então, vigiai. Essa vigilância é para hoje ou é para amanhã? Agora aqui, diz aqui, Mateus capítulo 24, versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora que há de vir o vosso Senhor.
Aqui não está falando a vigilância sobre o diabo, aqui não está falando vigilância sobre a carne, aqui não está falando de vigilância sobre a morte, não. Aqui está falando vigilância sobre a vinda de Cristo. Aí a pergunta se faz é essa: vigilância é para hoje ou é para amanhã? Se você estiver em vigilância, a pergunta é para hoje ou é para amanhã? É para hoje. Então Jesus pode vir a qualquer momento. É por isso que nós cremos que esse momento que Jesus vinha é arrebatamento, não é a vinda de Cristo em glória. Porque arrebatamento não depende de sinal nenhum. Arrebatamento pode ser a qualquer momento e não depende de sinais. Agora, a vinda de Cristo em glória, sim, precisa de sinais. Precisa, o anticristo aparecer, a grande tribulação, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, as 2 testemunhos que vão pregar o evangelho. O evangelho será pregado no mundo todo, a marca da besta, a grande multidão que vai morrer. Então, precisa de vários sinais para acontecer para a vinda de Cristo em glória. Mas arrebatamento é a qualquer momento. Por isso que nós cremos que o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Agora, por que nós cremos em duas fases, em dois momentos? Primeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, a igreja vai encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, haverá um julgamento, separação entre bode e ovelha. Esse julgamento é aonde? É aqui na terra. Então, se essas ovelhas é a igreja, na visão pós-tribulacionista, a pergunta que se faz é essa: a igreja vai encontrar o Senhor aonde? Nos ares ou na terra? Eu vi um argumento do pós-tribulacionista. Ele disse que essas ovelhas é salvo, mas não é a igreja que vai ser arrebatada. A igreja vem arrebatar a sua igreja e depois vem separar o bode e a ovelha. E essas ovelhas são salvas, mas não é a igreja arrebatada. A pergunta que se faz é: todos os salvos que aceitam Jesus, eles se tornam o quê? Igreja. Então, se torna salvo e se torna igreja. Se é salvo e se torna igreja, por que essas ovelhas ficaram? Se essas ovelhas ficaram, então a questão é, quando Jesus vier, haverá dois grupos de pessoas, um que sobe e outro que fica salvo, ok? Na visão pós-tribulacionista, porque ele diz que essas ovelhas é salvo, mas não será arrebatada, porque ele crê que no milênio vai nascer pessoa, e vai ter pessoa que vai ter o corpo natural, porque todos que serão arrebatados terão um corpo glorificado, então não pode ser arrebatado todos, ok? Porque se for todos, então no milênio haverá pessoas que vão nascer. E a Bíblia diz que a igreja não vai mais casar e não se dão em casamento, não vai ter filho. E no milênio vai nascer pessoa. Aí, essa questão. Para o pós-tribulacionista, ele vai ter que colocar grupo de pessoa com um corpo natural, normal, que vai produzir, vai ter filho. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai nascer pessoa. E para a visão pós-tribulacionista, nós sabemos que a igreja não pode mais reproduzir, ok? Então ele vai ter que colocar pessoa dentro do milênio. Então ele diz que essas ovelhas. Agora, se for as ovelhas, por que a ovelha não subiu, se ela era salva, ok? Agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 3 ou 4, diz assim, que o diabo será preso para não enganar as nações. Vai enganar quem na visão pós-tribulacionista? Ok? Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, diz que o diabo será solto e enganará as nações. Que nações são essas? Então ele vai ter que colocar pessoa dentro do milênio sem ser a igreja. Ok? Este é o problema para os pós-tribulacionistas responder. Porque nós sabemos que a vinda de Cristo, quando Jesus vir, vai separar bode e ovelha. Se essas ovelhas é a igreja, então, se elas sobem, ela já sobe e o corpo dela é glorificado, ok? Não pode produzir mais. Então, se ela sobe e desce, entra no milênio, então ela já entra com o corpo glorificado. Não pode nascer pessoa, porque não pode produzir. A igreja, com o corpo glorificado, ela não morre, não peca e não pode produzir, nem casa e não se dá em casamento. Então, ele vai ter que colocar a pessoa dentro do milênio, sem ser a igreja, ok? Este é o problema para os pós-tribulacionistas responder. Quem são essas ovelhas? Okay? Agora, o que nós cremos, arrebatamento. Antes, a igreja será arrebatada. Depois, Jesus virá para Israel, julgamento das nações e entrada do milênio. Então, no período da grande tribulação, nós cremos que vai haver salvação.
Apocalipse capítulo 7, 9 ao 14, uma grande multidão que será salva no período da grande tribulação. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.